Quais as vantagens e desvantagens, riscos e retornos que você pode ter ao investir na Bolsa de Valores? É sobre esse assunto que nós iremos tratar hoje. Eu sou Valesi Moreira e esse é o seu canal Fé e Finanças. Aqui nós abordamos esses dois assuntos que são primordiais para as nossas vidas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever nesse canal, ativando o sininho de notificação para que você não perca nenhuma novidade que está sempre sendo lançada aqui nesse canal. E, claro, deixe o teu comentário e deixe o teu joinha também se esse assunto aqui te interessa. E vamos para o conteúdo de hoje. Investir na Bolsa de Valores é uma decisão que requer muita cautela e você não pode simplesmente sair à torta e à direita comprando ações aí sem saber o que vai fazer. E nem tão pouco você deve comprar ações simplesmente baseado nos retornos passados. Já é fato que você jamais deve considerar retornos passados para validar os retornos futuros. Isso é um erro grotesco que eu já cometi no início da minha carreira em acreditar que algumas ações iriam performar da mesma forma que elas performaram no passado. Isso é um engano, já fui vacinado e jamais eu olho o histórico de qualquer empresa que seja para pautar os seus retornos futuros. Por conta disso, você precisa tomar nota do que eu vou falar para você. Já de antemão, pega papel e caneta, toma essas anotações e coloque em prática a partir de hoje, porque eu acredito que assim como fez sentido para mim, deve fazer sentido para você. E eu gosto muito de destacar em meus vídeos citações de livros que eu tenho lido e que têm feito muita diferença na minha vida, não somente na minha vida de investimento, mas na minha vida pessoal, na minha fé também, que sempre gosto de compartilhar com vocês e deixo aqui o link caso você também tenha interesse de ler e obter informações, conhecimento através dessas preciosidades de grandes investidores que deixaram o seu legado. E a citação dessa vez está no livro Análise de Investimento de Benjamin Graham, claro, do próprio autor, cujo Warren Buffett, o maior investidor da Bolsa de Valores de todos os tempos, escreveu o prefácio desse livro. E ele diz o seguinte, no caso Benjamin Graham: a segurança buscada no investimento, ela não é absoluta ou completa. A palavra significa, antes, proteção contra perdas sobre todas as condições ou variações normais ou razoavelmente possíveis. O que isso quer dizer? Em outras palavras, ele quer dizer que o investimento, além de ser uma proteção do nosso patrimônio, ele é instintivamente uma possibilidade de ganhos. E isso faz toda a diferença quando você está prestes a analisar qualquer investimento. Uma grande lição para você: todo investimento necessita de fato que você tenha algum retorno possível nisso. Além da proteção, um retorno possível. Se você não tem uma possibilidade de ganho sobre esse, entre aspas, investimento que você está querendo fazer ou estão te oferecendo, pode ter certeza que você está diante de qualquer outra coisa, menos investimento. Sempre gosto de falar isso. Se não te dá nenhum retorno, não é investimento. Pegou papel e caneta para fazer essas anotações? Já estou com as minhas anotações aqui para que você, assim como eu, consiga tomar nota e aplicar nas suas estratégias de investimento. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês são as vantagens de nós investirmos na Bolsa de Valores. A primeira delas é o potencial de altos retornos. Historicamente, as ações, elas se mostram bastante lucrativas. Quando se trata de investimento de longo prazo, eu estou aqui falando diretamente para pessoas que compram essas ações e resolvem manter a longo prazo porque entendem que são sócios de uma empresa. Não são aquelas pessoas, nada contra, e isso não há nada de errado, que compram ações para fazer operações de day trade, em outras palavras, compram para vender no mesmo dia, caso você não tenha familiaridade com esses termos, e swing trade, pessoas que compram para esperar uma alta de acordo com o estabelecimento de alguma meta que essa pessoa tem. Justamente quando se trata de buy and hold, ou seja, comprar para manter, historicamente essas ações, na verdade, a maioria das ações, se tratando, claro, de empresas sólidas, elas têm se mostrado bastante lucrativa ao longo do tempo. Quero trazer aqui para você o histórico de uma empresa conhecidíssima da Bolsa Brasileira, que é a queridinha para alguns e odiada para outros, a Petrobras. Literalmente tem um desempenho histórico agressivo. É claro que você pode até questionar que possivelmente muitas das pessoas jamais irão aventurar-se a permanecer numa empresa por longos anos, mas esse histórico aqui mostra que possivelmente, se uma pessoa permaneceu na empresa, literalmente ela conseguiu fazer muito dinheiro, até porque ao longo prazo as ações elas se mostraram bastante lucrativas. Isso não é somente um exemplo da Petrobras, mas qualquer empresa sólida que você for procurar, desde a sua abertura de capital, o conhecido IPO, até os momentos atuais, se essa empresa ainda estiver listada na bolsa, você irá perceber, salvo algumas empresas que eu vou citar para você aqui, você constatará que houve uma enorme valorização. Isso é
incrível e não há nenhum tipo de investimento que consiga te oferecer uma lucratividade absurda a longo prazo. E uma segunda vantagem que eu consigo destacar ao investir na bolsa é a diversificação dos investimentos. Você, se acompanha esse canal, com certeza já sabe o que eu vou te dizer. A diversificação é a mãe de todo investidor. Sem que você tenha essa diversificação em sua carteira, possivelmente você é um candidato a sofrer grandes perdas de capital. Até porque jamais, e esse ditado, meu Deus do céu, é mais velho do que andar para frente. Eu acredito que até da sua avó, que não sabe de nada de bolsa de valores, já falou isso para você. Meu filho, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Quando você diversifica os teus investimentos, você está minimizando o impacto que imprevistos que sempre irão acontecer no mercado e na vida irão trazer a uma determinada parcela da tua carteira. Se você está 100% exposto em um ativo ou em um único setor, você provavelmente vai sofrer duras perdas caso haja algum problema. E vai haver, só não sabemos quando, nesse determinado setor. Uma terceira vantagem que eu encontro na bolsa de valores é a liquidez. Você consegue literalmente se desfazer dos teus ativos a qualquer momento sem muitos problemas. Por mais que existem algumas empresas que tenham baixa liquidez, mas elas não são tão problemáticas ao ponto de você ter que esperar semanas até você conseguir vender os teus ativos. Literalmente, a liquidez faz com que o mercado ele se torne tão rápido ao ponto de você comprar e vender os teus ativos a qualquer momento, sem problema nenhum, até porque sempre há pessoas aptas a comprar os teus ativos pelo preço que você está oferecendo. Claro, né? Se você vai vender a mercado ou se você está querendo ali ganhar alguma coisa e resolveu colocar um stop gain naquele ativo. Quarta vantagem que eu encontro ao investir na bolsa de valores é que você se torna um proprietário de uma empresa. Eu percebo particularmente que esse sentimento de que você se torna um proprietário de uma empresa quando você investe tem se dissipado por conta dessa onda onde as pessoas elas estão desapegadas aos seus ativos e mais ainda pelas pessoas que querem ganho rápido e que fazem operações de swing trade. Não quero nem colocar aqui as pessoas que fazem operações de day trade porque normalmente boa parte deles não fazem análise fundamentalista para esse tipo de operação. Pelo menos isso digo por alguns amigos que eu tenho que fazem esse tipo de operação. Você, quando compra ações, se torna proprietário, por mais que de uma parte minúscula da empresa. Mas você passa a entender, os funcionamentos daquela empresa, como ela faz para gerar dinheiro, como ela faz para fazer com que você receba dividendos, caso essa empresa pague dividendos regularmente. Warren Buffett, ele fala algo muito interessante, é uma frase conhecidíssima que ele jamais investe em algo que ele não conhece. Se ele não sabe como aquela empresa funciona, ele não vai colocar o seu dinheiro. Se ele não sabe como aquela empresa faz para gerar dinheiro, ele não coloca ali os seus bilhões de dólares. Você não deve ser diferente de Warren Buffett só porque existe uma, talvez, infinita diferença entre nosso dinheiro e o dinheiro do oráculo de Omaha. Você se torna proprietário de uma empresa quando você está ali literalmente colocando, nem que seja uma ação que você tenha fracionada, mas você se tornou proprietário. Quinta vantagem que eu encontro ao investir na bolsa de valores é o acesso ao crescimento econômico. Quando você investe numa empresa que tem o seu capital aberto na bolsa, você tem a possibilidade de acompanhar não somente o crescimento econômico daquela empresa, mas o impacto que aquela empresa causa na sociedade. Um exemplo bem prático, nós temos uma empresa que é a Vale, que é uma empresa de mineração que tem capital aberto, não somente aqui na bolsa brasileira, como também nos Estados Unidos. Se você for verificar as empresas que compõem o índice da bolsa brasileira, você constatará que a Vale tem um peso significante, assim como a Petrobras na nossa bolsa brasileira. O que implica dizer que quando essas empresas crescem economicamente, nós temos um crescimento não somente da empresa, mas também da sociedade por completo. Isso é significante demais quando você está investindo na bolsa de valores. Mas a gente sabe que nem tudo é flores, existem os riscos, é sobre isso que eu quero, nesse momento aqui, falar com você. Primeiríssima desvantagem que existe ao investir no mercado de ações é a volatilidade do mercado. Deixa eu te dar aqui um alerta que eu acredito que você já deve ter ouvido, mas eu quero trazer à tua memória. Não caia no engano de que você terá retornos fixos em renda variável. Para só para pensar, se é renda variável, não tem como garantir uma renda
fixa. Se você quer renda fixa, você vai ter que ir para o Tesouro, para um CDB ou se deixar uma conta poupança. Você jamais terá retorno fixo em renda variável. De contrapartida, se tratando de renda variável, você sempre será suscetível às variações do mercado. Eu sempre gosto de brincar que se você acompanhar diariamente, que não é aconselhável, as tuas ações, você vai ficar com aquele sentimento de que vai ficar rico e vai ficar pobre, porque a oscilação do mercado vai fazer com que o teu capital, o teu patrimônio que está investido na bolsa varie constantemente. Eu sei que para alguns isso é chover no molhado, mas existem pessoas que ainda, infelizmente, caem nesse canto da sereia de que terão retornos fixos em renda variável. E uma segunda desvantagem que eu encontro ao investir na bolsa de valores é o risco de perda de capital. Olha, por mais que eu falei para você no início do vídeo que, historicamente, as empresas sólidas, elas mostraram um ganho de capital incrível caso a pessoa permanecesse nessas ações por longo tempo, existe a possibilidade, e ela não é remota, de você ter perda no seu capital. Perdas essas tão significativas que você jamais terá a possibilidade de retorno. Eu vou citar aqui para você duas empresas brasileiras conhecidas que eu acredito que você já ouviu falar, que com certeza elas trouxeram bons retornos, mas hoje sente e chora porque elas só têm dado prejuízo. A primeira delas é a Oi BR. Conhecidíssima de todo mundo, já foi uma das empresas de telecomunicações mais valiosas do Brasil, que infelizmente hoje está em recuperação judicial. Essa situação ela foi devida por conta de mudanças no mercado, dívidas elevadas e, claro, uma empresa que não acompanhou o mercado de telecomunicações. Eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui de quanto a empresa chegou a valer na Bolsa de Valores e quanto ela está sendo negociada no dia que eu estou gravando esse vídeo. Se você chegou a comprar ações da Oi e ainda permanece com ela em carteira na esperança dela subir, deixa eu te falar, senta que lá vem história, porque nós não sabemos se a Oi BR chegará ao patamar. Eu acredito que não vai chegar, pelo menos essa expectativa que eu tenho, que ela chegou há tempos atrás. E uma segunda empresa que eu acredito que você já ouviu falar e já chegou a consumir alguma coisa dela, estou falando das lojas americanas. Em 2022 foi descoberta uma fraude contábil bilionária nas lojas americanas, que fizeram com que as ações despencassem. Sim, você, se possivelmente foi acionista das lojas americanas, ó, aqui ó, e tá cheirando porque é do meu filho aqui, do meu bebê, é o lencinho aqui para você sentar e chorar. Porque, infelizmente, você já perdeu o seu dinheiro e, olha, não vou te garantir se haverá possibilidade dessas ações voltarem a subir. Esses dois casos que eu citei para você aqui, que são exemplos atípicos, mas possíveis de acontecer, você pode sim ser suscetível a ter uma perda do teu capital. O gráfico aqui vai mostrar as ações das lojas americanas, de quando ela começou, o máximo histórico dela e a quanto ela está sendo negociada na Bolsa de Valores no dia que eu gravo esse vídeo. E comenta aqui se caso você, assim como eu, quando eu comecei a investir, comprei ações de empresas, principalmente do varejo, que cheguei a perder muito dinheiro. Comenta se você também já passou por isso, já perdeu dinheiro, e se você está com ações de alguma empresa dessas que eu já citei e você ainda permanece na esperança de conseguir recuperar metade ou quem sabe um terço do que você chegou a perder nessas empresas. Nós não podemos negligenciar as possibilidades de perdermos o nosso capital. Para que nós possamos evitar esse tipo de acontecimento, o bom é, como sempre falei, manter a tua carteira diversificada. Essa é uma solução, até porque nós não sabemos, como no caso das lojas americanas, se haverá fraude contábil, se haverá algum problema que virá à tona e você vai ser pego ali de calça curta e simplesmente só vai ver as ações despencando. Nós não sabemos, mas o melhor de tudo é manter uma boa diversificação. Terceira desvantagem que eu encontro ao investir na Bolsa de Valores é conhecimento e pesquisa. Lembra do que eu te falei? Que você precisa estudar em detrimento do que você vai fazer, se vai investir na Bolsa de Valores ou se você vai investir em algum negócio, você precisa estar atualizado em relação à empresa que você comprou as suas ações. Lembra? Você se tornou acionista de uma empresa e, consequentemente, um proprietário, por mais que de uma parcela pequena, mas se tornou proprietário de uma empresa. Isso faz com que você se preocupe o mínimo possível
possível em ter conhecimento daquela empresa e do que está acontecendo no mercado, tanto na nossa economia como também em outras economias, caso a empresa que você adquirir as ações contém influências externas. Isso é muito importante e sinto muito te dizer, se você vai investir na bolsa de valores, você está apto a estudar pelo resto da tua vida. Estudar e sempre estudar vai ser uma das, entre aspas, desvantagens de se investir na bolsa de valores. Quarta desvantagem que eu encontro ao investir na bolsa de valores são os riscos de mercado e econômico. Como eu já falei para você por alta, essa empresa ela está inserida em um mercado e você, consequentemente, por mais que esteja com a empresa sólida na tua carteira, você pode ter riscos econômicos que podem impactar nessa empresa que você é ou se tornou acionista. Tudo isso faz parte das desvantagens que você irá encontrar ao você investir em uma ação. E a quinta desvantagem, já uma conexão com a quarta, são os riscos específicos de uma empresa. Olha que interessante, já que nós estamos falando da Vale aqui, a Vale já teve alguns problemas por conta de suas barragens terem trazido aí grandes prejuízos, dentre eles alguns irreparáveis. Eu sei que com o passar do tempo, as ações elas voltam a valorizar novamente, mas você não pode descartar os riscos internos que uma empresa pode ter. Claro que esses riscos que eu falei da Vale são de natureza externa, mas que afetam somente a Vale. Você pode até ter outros tipos de risco, como, por exemplo, alto endividamento de uma empresa, como no caso da Oi, problemas de fraude, como no caso das lojas americanas, ou problemas de administração, entre outros, você pode encontrar que podem impactar somente aquela empresa que você é acionista. Mais uma vez, eu espero que esses riscos aqui que eu acabei de falar e essas desvantagens não sejam aqui uma muralha para que você deixe de investir ou definitivamente acredite que colocar dinheiro na bolsa de valores é sinônimo de perder dinheiro. Claro que existe risco e retorno. Existem as possibilidades de ganho e as possibilidades de perder dinheiro. E aqui eu quero lembrar também de uma regra, aliás, duas regras de Warren Buffett, onde a primeira ele diz: não perca dinheiro. E a segunda, nunca esqueça da primeira. Para nós é quase que impossível você não perder dinheiro, já que eu falei para vocês que estamos no mercado de altas e baixas. Mas a máxima de tudo isso é que você esteja ciente de que você vai fazer de tudo para maximizar os teus ganhos e evitar perdas potenciais. Isso aqui é uma lição que você deve levar para a vida inteira. Vamos parar aqui de falar de coisa ruim e vamos para o que mais nos interessa quando nós estamos investindo na bolsa de valores, que são os retornos potenciais. E o primeiro que eu destaquei são ganhos de capital. Isso mesmo, você comprou ações a um valor que possivelmente essas ações elas podem multiplicar por 2, por 10, por 15, por 50, por 100. Você pode ter retornos inimagináveis quando você investe na bolsa de valores. E esses retornos potenciais fazem parte da nossa vida como investidor. Você só precisa ser paciente e entender a empresa que você está colocando o teu dinheiro suado. E outros potenciais retornos são os dividendos. Nem todas as empresas pagam dividendos, mas existem empresas como, por exemplo, Taesa, Klabin, entre outras empresas, elas têm a capacidade de pagar regularmente dividendos aos seus acionistas. E esses dividendos são munidos de duas possibilidades. Primeiro, que eu já te citei, o ganho de capital, e o segundo, que são os dividendos. Por mais que os dividendos eles são extraídos do valor da ação, você vai constatar que as ações elas sempre voltam para o patamar ao longo do seu tempo. E isso é vantajoso demais para quem investe a longo prazo. Se você compra ações para manter, com certeza você vai usufruir de ganho de capital e dos seus dividendos, que as empresas, nem todas, claro, irão te pagar caso você mantenha essas ações na tua carteira. E os retornos potenciais, eles podem ser mais ainda quando você reinveste o dinheiro que você está recebendo, ou de ganho de capital, caso você faça lucro para investir em uma outra empresa, ou você recebe esses dividendos e você reinveste ou na mesma empresa ou em uma outra empresa. O bom de tudo isso é quando você entende que os retornos que você está tendo daquelas empresas não irão ser sacados para uso pessoal, mas para reinvestir. Aí você vai ver literalmente o verdadeiro e maravilhoso efeito bola de neve, quando você reinveste os seus dividendos. Por fim, investir na bolsa de valores pode ser uma maneira eficaz de você aumentar o teu patrimônio e construir uma riqueza a longo prazo. Mas é importante você estar ciente dos riscos, dos retornos, da volatilidade que esse mercado traz para
para todos os investidores. Investir na bolsa de valores, de longe, é um bicho de 7 cabeças, mas também de longe é algo simples que você vai ter conhecimento do dia para noite. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, e se você chegou até aqui, não deixe de curtir. Se você ainda não curtiu, deixe no comentário se esse assunto te interessou ou não, e claro, se inscreve no canal, fortalece essa comunidade, porque toda semana nós estamos aqui falando desses dois assuntos aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.